Bangers de volta aqui, né? Agora vou falar sobre um álbum, né, que ele não foi lançado fisicamente, como um monte de banda faz hoje em dia, por dois motivos. Não, ele não foi lançado fisicamente por um motivo apenas. Não teve nenhuma gravadora interessada nele. Mesmo as que eu já vinha trabalhando, né? Fresh SA, Encore, quer dizer, ninguém se interessou em lançar esse, que seria um EP. Talvez por isso, né? E talvez porque também o tempo, assim, na verdade, ele é um tema só, né? Um tema musical só, distribuído em 20 minutos apenas. Mas como ninguém se interessou, vontade própria, eu gravei, eu escrevi, eu gravei, sabe, eu guardei isso muito tempo. Depois de muito tempo eu consegui, que já tinha na minha cabeça, que assim, as letras ali eu acho tão importantes, né? O tema tão importante, que o tema precisaria ter uma imagem, a música precisaria ter uma imagem, tá? Para fazer com que as pessoas prestassem atenção no que a gente está dizendo ali, no que eu estava dizendo ali. Então eu também falei, poxa vida, então eu segurei mais um tempo até criar na cabeça o que seriam essas imagens, né, o que eu precisava. Aí eu procurei uma pessoa que foi o Rodney, Rodney Assunção, que ele foi das pessoas que fizeram o documentário do Vulcano, né, a história do Vulcano. E ali eu fui conversando, a gente foi desenvolvendo, a gente foi fazendo takes de filmes, a gente foi preparando as coisas, tudo muito assim, eu não vou dizer amador, não foi amador, foi profissional, só que sem dinheiro, né? Não tinha dinheiro para fazer locação, né? Não tinha dinheiro para trajes, né? Não tinha dinheiro para roupa, não tinha dinheiro para nada, para artistas, então a gente foi fazendo do nosso jeito, tá? Até o momento que a gente consegue agora associar o som, os temas líricos e as imagens. Isso está pronto e mesmo assim não encontramos ninguém interessado em lançar. Então eu lancei o áudio, né? Tá lá no Spotify e tá também no Bandcamp gratuitamente para quem quiser ouvir lá. Bom, qual que é o nome desse álbum? Ou, né, desse EP? É The Awakening of an Ancient and Wicked Soul, a Trilogy. Agora eu vou contar então por quê. Quando eu estava escrevendo o Wicked, e eu já falei várias vezes que eu escrevo em papelzinho, guardo no bolso, eu escrevo no computador e guardo numa memória, eu escrevo em revistas. Eu estava procurando os temas na minha garagem, onde está tudo guardado lá, e eu achei, tá, um texto escrito por Fabiano Barroso, uma das pessoas que também escreve comigo, divide as letras comigo, eu, Fabiano Barroso, ou eu e o Cali Cooper. E esse texto sugeria exatamente esse título. Aí eu falei, eu vou desenvolver isso. Então, paralelamente ao que eu estava escrevendo no Holy Wicked, eu comecei a escrever esse que eu chamo de EP, tá? E então o Fabiano escreveu, é dividido em 3 partes, eu chamo de 3 livros, tá? Cada livro tem um número que se refere a determinado tema, né, determinado assunto, e cada livro conta uma história, tá? E cada livro foi escrito por uma dessas pessoas, eu, Fabiano Barroso e Cali Cooper. Então é muito interessante, muito interessante que deveríamos ter a imagem para associar isso aí. Senão fica um negócio assim, vamos dizer, meio difícil de entender, né? Tanto musicalmente como, vamos dizer assim, na lírica, tá ok? Então, essas 3 pessoas, né? Eu, Cali Cooper e Fabiano Barroso, desenvolvemos então cada um texto. O que são esses livros? Na verdade, não é um conto, não é um conto intelectual sobre os Aeons. Olha, o Aeon é isso, isso, isso. O Aeon vai de tal data a tal data, de tal período a tal período. O Aeon é isso. Não, é o seguinte, é
o todo do Aeon. Então são 3 livros, que é o Aeon de Osíris, de Ísis, né? O Aeon de Ísis, da criança, o Aeon de Osíris e o Aeon de Horus. E eu termino o tema, né, colocando um passo no chamado Aeon de Maat. Então é basicamente dentro desses 3 Aeons, né, que existem, e o quarto que está por vir, que a gente desenvolve cada tema. Tudo bem, por que eu chamo de trilogia? Muita gente já falou, mas isso não é trilogia, trilogia é sequência de 3 filmes, é sequência de 3 livros. Cara, para mim é 3 livros. Agora, se esse livro tem apenas 2 páginas, não importa, continua sendo um livro. Porque é isso, eu estou falando sobre uma coisa, depois eu falo sobre outra coisa, e essas 3 coisas estão correlacionadas e precisam dessas 3, né, chances, vamos dizer assim, de estarem juntos. Então é assim, é um negócio agora, é bem, agora sim, agora é bem mais profundo do que qualquer coisa que o Vulcano já fez. E no começo eu queria acreditar isso, né, a um projeto e tal. Eu falei, não é um projeto não, eu estou com a banda, os caras que estão comigo tocando aqui são os caras que tocam no Vulcano, então não tem essa de projeto não, é Vulcano mesmo. E eu lancei isso, tá? Eu lancei, embora, como eu digo aí, não fisicamente, mas está lá nas redes sociais. A capa, o Barbieri me fez uma proposta de capa, que eu ainda estou para, se é que um dia a gente vai lançar isso fisicamente, né? Mas eu daria uma revisada no que é a capa, mas o conteúdo interno, o layout que o Barbieri fez para o conteúdo interno é excelente, muito bom. Eu não tenho oportunidade de mostrar para ninguém, porque isso não existe, isso só está aqui no meu computador e no dele, provavelmente, né? As filmagens nós fizemos, para vocês terem uma ideia, eu estou falando de 2014, ou seja, até hoje ainda estamos trabalhando nisso e estamos tentando colocar isso para as pessoas, né? E assim, para as pessoas, tem gente que não vai gostar, tudo bem, mas tem gente que vai gostar e vai adorar, e eu queria colocar isso. Ainda estou procurando parceiros comerciais para isso aí. Se não tiver também não tem problema, não importa. O que importa é que o vídeo já está pronto, né? Eu vou disponibilizar na internet, espero disponibilizar isso aí nos próximos 2-3 meses, para que todos possam ver, ouvir e ler. Então nós estamos na fase de legendar. Tudo bem, legendar tem custo, tudo tem custo, e o Vulcano não é uma banda que de recursos. Mas o Vulcano é uma banda underground, né? E a gente vive de fazer showzinho aqui, fazer showzinho ali, sobra um dinheiro, pá, põe no negócio, tá? E não tem ninguém interessado em pôr esse dinheiro. E essa produção, não vou prometer para vocês aqui que é uma produção excelente, né? Nossa, o melhor vídeo do ano, não. É uma produção, né, às próprias custas, né, e que tem seus limites, suas limitações. Ou seja, quando você tem dinheiro à vontade, quase não existe limitação. Quando você é escasso, você tem muitas limitações. Mas eu creio que a intenção, quando a pessoa estiver assistindo e ouvindo, vai ser, a gente vai acertar o alvo, vai transmitir isso aí, tá? Então foi esse EP que eu também considero tá? E é mais um lançamento do Vulcano, ok? Então tá, até o próximo então.